dominando o pecado. Essa foi
a palavra que Deus falou a Caim: mas a ti cumpre dominá-lo. Você tem dominado o pecado ou tem sido dominado pelo pecado? Nós sabemos que o pecado é o mal da alma. Ele está intrínseco na alma. Mas a grande verdade é que, a partir do momento que nós entregamos a vida a Jesus, nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos mais a serviço do pecado. Não podemos encarar o pecado como algo normal e natural em nossas vidas. Romanos capítulo 6, e eu convido a você a abrir sua Bíblia e acompanhar na palavra de Deus, a ir pela Bíblia em formato de livro ou até de maneira digital, mas que você possa reler em casa. Diz assim: livre do pecado pela graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Tem gente que quer que a graça se manifeste de tal maneira que acha que é necessário viver uma vida de pecado, para que a graça do Senhor possa ser super abundante. Mas o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Lá em Gálatas diz que nós estamos crucificados com Cristo. Ali na cruz do Calvário se cumpriu o que está narrado lá em Gênesis. A cabeça da serpente foi esmagada. Jesus cumpriu a sua missão. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A partir do momento que a gente entrega a vida a Jesus, no momento que há conversão, é o momento que acontece a mudança de mente, metanoia. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que agora tudo se fez novo. Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus.
assim também vós considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça salvadora de Jesus. O pecado não pode ter domínio sobre nossas vidas. Algo interessante que, quando há uma eminência de vacilarmos na fé, o Espírito Santo de Deus fala ao coração daquele que é convertido, fala ao coração daquele que já entregou a vida a Jesus. E o Senhor sempre vai nos despertar, nos fazendo cair em si, porque o Senhor percebe, como diz lá o Salmo 139, o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece profundamente. Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe das nossas intenções, Ele sabe se estamos inclinados para a carne, Ele sabe se somos carnais. Da mesma maneira que Ele sabe quando somos espirituais, quando vivemos uma vida ali ao pé da cruz, quando temos intimidade com o Senhor. E o Senhor percebeu que Caim estava irado. O semblante de Caim não estava bom. E o Senhor, ele olha para nós em diversos momentos. Antes de cometermos uma burrada na nossa vida, antes de darmos uma canelada, antes de fazermos algo errado que venha desagradar ao Senhor, o Espírito Santo de Deus fala conosco. E Ele diz: não faz isso. O que está acontecendo com você? Por que você está desse jeito? Por que o seu semblante está caído? Acorda para a vida. Caia em si. E Ele sempre nos dá a direção certa. E Ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se fizermos aquilo que é reto, se fizermos aquilo que é a vontade de Deus, se tivermos um comportamento de servos autênticos, obedientes à palavra do Pai, as coisas não serão boas. Os tempos não serão mais agradáveis. Não vai ter mais paz. Não vai ser um momento assim de mais tranquilidade. Não vai ser assim um momento de mais harmonia. Então, em outras palavras, porque você não pratica aquilo que você sabe que é coisa do bem, e fica permitindo que coisas ocultas, o inimigo de nossas vidas, fique lhe alimentando com coisas estranhas ao reino de Deus. O Senhor sempre nos dá uma palavra de despertamento.
O Senhor sempre nos dá a oportunidade de refletirmos, desistirmos das coisas que não são boas e agora tomarmos a decisão certa. E ao olhar ao semblante de Caim, ele diz: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. E algo interessante, irmãos, que a vida tem demonstrado isso dia após dia. Que pessoas que não agem com boas intenções, pessoas que não procuram fazer aquilo que é reto, acabam tendo a desaprovação de todos. E aos poucos, o resultado disso é o isolamento. É não ter ninguém para se relacionar, para falar, para conviver, devido às atitudes. Isso às vezes, queridos, acontece no meio de servos de Deus. Situações como essas acontecem na vida daqueles que um dia afirmaram que entregaram a vida a Jesus, mas que ainda parecem que estão presos nas algemas do pecado. Parece que segue ainda conselhos escusos, estranhos. Eu estava comentando com o irmão Giliano ali, durante o culto, e eu disse para ele: ainda bem que eu não tenho os atributos de Deus, que tem atributos de Deus que foram comunicados, e outros que não foram comunicados aos homens. Eu falei: isso não daria certo comigo, não daria certo. Mas por não ter os atributos de Deus e eu não ter certeza de alguns detalhes que eu imagino que eu tenha razão, meu coração fica mais triste ainda. Quando dia após dia a gente ouve a palavra de Deus, quando dia após dia nós somos confrontados com as verdades da palavra de Deus, e a gente começa a perceber que as atitudes não mudam. A gente começa a perceber que as pessoas continuam andando segundo o seu querer e segundo a sua vontade. Jesus é o Salvador de nossas vidas, mas nós também precisamos que Ele seja o Senhor de nossas vidas. Nós não somos mais escravos do pecado, nós não servimos ao príncipe das trevas, nós servimos ao Senhor, e na qualidade de servos do Senhor, precisamos nos submeter ao querer e à vontade do Senhor. Há muita gente ainda com comportamento de Caim, fazendo coisas erradas, tendo atitudes equivocadas, o Senhor falando, porque teu rosto está entristecido. E as pessoas continuam com a mesma atitude. Caim cumpriu aquilo que era desejo do seu coração. Mas lá no verso 13, veio as consequências. Então Caim disse ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Tem gente querendo pagar o preço ainda.
Uma vez que fomos crucificados com Cristo, que morremos para o pecado, que andamos em novidade de vida, precisamos que seja retirado de nós várias situações que pertenciam ao velho homem. Tem muita gente carregando ira, se alimentando e que não perdoam, que não conseguem amar, que ficam presos a situações deste tempo presente. E parece que ainda não houve metanoia, mudança de mente, conversão, mudança de vida. E, queridos, ao depararmos com situações semelhantes a essas, deveríamos chorar. Deveríamos rasgar as nossas vestes diante do Senhor e dizer: Senhor, me quebre, me faça um vaso novo. Eu quero ser transformado pelo seu poder. Eu quero viver para o louvor da sua glória. Eu não quero ser como antes. O Senhor deu oportunidade a Caim e nos dá também nesta noite. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Hoje pela manhã nós pregamos em 1 de Pedro, capítulo 5, se eu não me engano, verso 7, que diz que o diabo é o nosso adversário e que ele anda ao derredor, bramando como leão, rugindo, procurando alguém para devorar. A gente entendeu que o Senhor é maior e quando a fé em Cristo, a resistência em nós, ele pode até vir, mas é só um impacto, bate e volta. Mas quando nós não vivemos uma vida no altar do Senhor, nós perecemos. A gente depois vai pagar um preço alto, igual pagou Caim, ao ponto de dizer: isso aqui é tamanho, é grandioso o meu castigo, a ponto de eu não suportá-lo. Meu querido, ouça a voz do Senhor. Você precisa proceder de maneira boa, assim você será aceito. Você não é mais escravo do pecado, você é filho de Deus. Se em outro tempo, como diz lá em Efésios, você era trevas, agora você é luz no Senhor e deve andar como filho da luz. Como tem estado sua vida? Qual tem sido o seu comportamento no presente tempo? Você anda irado? Anda desejoso de fazer o mal? Peça ao Senhor que limpe o seu coração. Se você já entregou a vida a Jesus, clame a Deus e peça a Ele: Senhor, isso não cabe mais na minha vida. Eu quero ser transformado pelo seu poder. Eu quero que o Senhor haja em mim de tal maneira que realmente haja transformação.
Mas se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Conta-se uma história de uma senhora que tinha colocado uns lençóis brancos no varal. E as crianças, como sempre, gostam de ser arteiras, estavam brincando de um jogar algo no outro, ali perto daquele varal. Quando eles perceberam, não era apenas eles que estavam sujos, mas também aquele varal. As roupas brancas e limpas estavam imundas. E às vezes, irmãos, nós entramos em uma competição, em uma guerra, em uma luta, e não percebemos que também estamos ficando sujos, manchados. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi único e perfeito. Diferente das expiações do Antigo Testamento, que vários animais precisavam ser mortos e sacrificados devido ao pecado do povo, várias vezes era necessário isso. O sacrifício de Jesus foi único e perfeito. E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele foi poderoso o suficiente para nos limpar e para nos purificar de todo o pecado. E quando nós entregamos a vida a Jesus, ele nos purifica, ele nos limpa, ele nos torna totalmente diferentes. E uma vez que entregamos a vida a Jesus, as nossas atitudes serão boas. A gente não vai ter medo e preocupação, porque aquele que deseja o bem, aquele que faz coisas boas, ele não vai colher para a sua vida consequências más. Por isso o Senhor disse a Caim: mas a ti cumpre dominá-lo. Quando o Senhor criou o homem e depois formou a mulher, ele disse que eles deveriam dominar sobre todas as coisas, sobre os animais, sobre os seres vivos, mas também, uma vez que eles estão em Cristo Jesus, eles também podem dominar o pecado. O pecado não pode ser tratado como algo banal e corriqueiro. O pecado não pode ser uma prática diária. Nós fomos libertos das algemas do pecado. Nós somos filhos de Deus. E se você é filho de Deus, você não deve viver mais uma vida de pecado. Ah, pastor, mas eu sou humano. Ah, pastor, como é difícil não pecar. Uma coisa é você pecar em algum momento,
enquanto o Senhor está forjando o seu caráter em todo tempo, porque você não é perfeito e pecador. O único que não foi o Senhor Jesus. Mas outra coisa é você viver uma vida de pecado e no pecado. Outra coisa é você ter prazer, satisfação em pecar. Outra situação é o seu coração estar cauterizado pelo pecado. E quando está cauterizado, você não dá mais importância. Se tornou algo comum, algo normal. Isso não pode na igreja do Senhor. Isso não pode na vida daquele que serve a Deus. Alimente o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo de Deus agir no teu coração. Se submeta ao Senhor. Passe pelo processo de santificação. Se afaste das coisas do mundo. Deixe o Senhor encher o seu coração. Ah, pastor, eu estou em crise. Eu estou com problemas de relacionamento pessoal com pessoas. O mundo jaz no maligno, mas você é servo do Senhor. O mundo segue as determinações do príncipe das trevas, mas você é do Senhor. As suas armas são diferentes. A sua metralhadora é seu joelho no chão. A sua língua afiada é clamando a Deus. A sua postura deve ser de obediência ao Senhor. Feche teus olhos. Clame a Deus nesse momento. Mas clame por sua vida. Clame por sua vida. Se coloque diante do Pai e diga ao Senhor neste momento: Senhor, eu quero estar livre do pecado. Eu quero, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia trabalhe no meu coração. Eu quero ter paz. Eu quero ter tranquilidade para me viver. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Faça um renovo na minha vida. Senhor, esquadrinha o meu coração de tal maneira que eu seja o primeiro a ver a diferença na minha vida. Que eu mesmo possa sentir o Teu agir. Que eu possa ver, Senhor, a Sua graça se manifestando em mim. Depois na minha casa, depois na minha família, depois no meu trabalho, na igreja que eu congrego. Senhor, me ajude. Eu sou do Senhor. O Senhor é meu Deus. Ó Deus querido, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, ó Pai, o quanto necessitamos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós fomos crucificados com o Senhor. Não somos escravos do pecado, Pai, mas somos Seus servos. Nos dê a condição necessária, Senhor, de andarmos de acordo com a Tua vontade, de agirmos de acordo com o Teu querer, de nos submetermos, ó Deus, à Tua vontade. Nos faça compreender, Pai,
trabalhe em cada vida nessa noite, Senhor. O Senhor conhece, Pai, a cada necessidade. O Senhor sabe, ó Deus, o tamanho da luta de cada um dos teus filhos. Dê a cada um de nós a sabedoria necessária, o discernimento que tanto precisamos no dia a dia, Senhor. E que a tua beleza, Pai, o teu Espírito Santo, possa agir em nós de tal maneira que possamos ver, que o povo veja Cristo em nossas vidas e com alegria, Senhor, possamos seguir na labuta da vida, até que o Senhor volte e arrebate a sua igreja, ou até que o Senhor nos chame para estar diante do Senhor. Dê vitória a cada um dos teus filhos. É a oração, Senhor, que lhe fazemos, e a fazemos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, o qual reina hoje e eternamente. Amém, Senhor. Vamos cantar? Não quero fazer apelo, não é desejo do nosso coração, mas talvez haja alguém aqui nessa noite que queira que a gente ore por sua vida. Não vou perguntar um motivo, não vou perguntar a razão, mas se sai do seu lugar, que nós vamos estar orando por você nesse momento. Enquanto os irmãos estão vindo, eu quero dizer aos irmãos que no próximo sábado nós teremos mutirão missionário lá na Primeira Igreja Batista, no Recanto do Sol. É aqui pertinho, antes de São Pedro da Aldeia. Bem rápido. O pastor deve estar participando ali
deve ter alguma vaga no carro. Se algum irmão desejar ir, é só combinar que nós estaremos ali no próximo sábado, permitindo o Senhor. Queridos, as fichas que o irmão Alex já preparou lá, está tudo bonitinho, com nome e tal. A princípio eu queria fazer uma reunião com os irmãos, mas aí Deus está me tirando isso do meu coração de fazer reunião. Eu quero expor para os irmãos da seguinte maneira: ali deve ter cerca de 50 nomes. Algum irmão que desejar vai procurar o pastor e vai dizer assim: pastor, eu quero fazer contato com um nome que está ali, com 2, com 3, eu quero orar por eles, eu quero cuidar deles, havendo conversão, eu quero ser o pai na fé deles. Aí é com os irmãos, tá? Os irmãos têm essa semana para procurarem o pastor, para falarem com o pastor. Nesse sentido, o irmão falando, eu mando a lista para o irmão. Se o irmão não falar nada, não tem por que eu mandar a lista para o irmão. O irmão vai ali na lista, vai escolher aqueles nomes que o irmão vai adotar e fale comigo. Vamos orar? Peço à igreja que fique em pé nesse momento. Vamos falar com Deus. Santo Deus, os teus filhos estão aqui à frente. Eu não sei o motivo, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a cada coração, a cada vida, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa ser com eles de tal maneira que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa trazer o conforto, se é essa necessidade, possa equipar teus filhos, possa trazer cura, possa libertar do pecado, possa, ó Deus, a cada momento sustentar a vida dos teus filhos. Eles são teus servos, transformados pelo teu poder, alcançado por tua graça. Que a tua boa obra, a tua boa palavra possa ser trabalhada no coração deles e de cada um que está aqui nessa noite, inclusive no meu coração. Que sejamos moldados pelo Senhor, que estejamos, ó Deus, atentos à tua voz, ao teu alerta, para cumprirmos aquilo que é a tua vontade, para fazermos aquilo que é o teu querer. Por isso, ó Deus, eu lhe peço, derrame sobre estas vidas as mais copiosas bênçãos do Senhor, e que eles, ó Deus, possam se sentir em paz, tranquilos, confortados e cuidados pelo Senhor. Nos leve agora, ó Deus, ao término do culto, em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite de paz e de tranquilidade, uma semana de bênção, e que o Senhor possa nos conduzir em paz. Esta é a oração que lhe fazemos, e a fazemos, ó Deus, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Queridos, na próxima terça-feira não teremos culto na casa da irmã Hélia. Será na outra semana. Kleber Henrique, avisa seu pai, por gentileza, tá bom? Que não vai ser terça agora, vai ser na outra semana. E vamos pedir a Deus que a cada dia possa trabalhar a sua boa palavra de nossos corações. Após a canção que iremos cantar agora, declaramos o culto encerrado aqui no templo.